alegria para nós estarmos aqui. A festa que vocês fizeram ontem foi maravilhosa. Eu fiquei muito alegre naquela festa e eu digo a todos vocês que fizeram a festa para a pastora, que vocês honraram a pastora. A Bíblia diz: aqueles que me honrarem, honrarei. Quando a igreja aprende a honrar a liderança, você está honrando a Deus, porque a liderança ora, consagra, às vezes sacrifica em favor da igreja. Então, o que vocês fizeram, vocês estão de parabéns. Que Deus continue abençoando vocês, igreja, neste lugar, pela atitude de honrar a liderança. Isso é louvável, isso é agradável ao nosso Deus. Aleluia, amém? Diga amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos com o propósito de falar sobre a Páscoa. A pastora, indicando para nós, ela disse: fale sobre a Páscoa. E nós estamos nesta missão de falar sobre a Páscoa. Agora, para falar sobre a Páscoa, nós temos que ver um pouquinho da história sobre a Páscoa. Você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, quando nós vamos ler um pouquinho da Bíblia, da palavra de Deus, que nos mostra a instituição da primeira Páscoa. Nós queremos contar com a ajuda aqui do pastor Ricardo, para nós lermos aqui uma boa parte desse capítulo 12 de Êxodo. Louvado seja Deus. Eu vou ler um versículo. O pastor Ricardo vai ler juntamente com vocês o segundo versículo e assim sucessivamente. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Os irmãos vão ler com o pastor Ricardo, amém? Amém. Vamos repetir? 1, 2, 3. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. A família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Para daí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão,
e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirareis vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Achou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé um instante, irmão. Todos coloquemos-nos de pé por um momento, curvemos a nossa cabeça diante de Deus. Pai querido, nós te louvamos porque acabamos de ler a tua palavra, que nos mostra a instituição da Páscoa. Poderoso Deus, faz-nos entender o mistério da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja revelando-nos a profundidade da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja concedendo a cada irmão a bênção de entender a Páscoa.
Nós oramos, ó Pai, pedindo a visitação poderosa do Teu Espírito Santo, abençoando cada um de nós, pois nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui com vocês. Nós sempre, na nossa caminhada de cada dia, nós temos orado por vocês, orado pela pastora, pelo pastor Ricardo, e sempre pedindo a Deus a bênção dele sobre cada um de vocês. Então, nas suas orações, você ore por nós, e nós estamos orando por vocês. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias complexos no nosso país. Usando um termo muito atualizado aqui, né? A turbulência está terrível no nosso país, né? Há uma turbulência enorme. Às vezes nós ficamos sem saber o que vai acontecer, mas a verdade é que toda essa turbulência vai passar. E nós, povo de Deus, não podemos nos desesperar. Precisamos observar a palavra de Deus, que fala sobre a viva esperança por Jesus Cristo nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos e está vivo à direita de Deus e intercede por nós. Então, amados, não vamos desanimar, não vamos desistir, mas vamos estar com a cabeça levantada, sabendo que a vitória nesta pátria virá. Né? Precisamos alimentar cada dia a viva esperança, porque Jesus ressuscitou. Às vezes nós ficamos atribulados, né? Quanta gente desempregada, quanta gente em dificuldade financeira, quantos embaraços com essa situação da nossa pátria, do nosso Brasil, do nosso governo. Situação dificílima, complicadíssima, mas podemos esperar com paciência e tendo a viva esperança, porque Jesus, o que aconteceu com Jesus? Ressuscitou. Aleluia! Jesus, diga comigo, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, irmão. Então a igreja do Senhor pode se alegrar, porque a vitória está chegando. Aleluia! Irmãos, a Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso calendário. Atualmente tornou-se uma data tão comercial, né? Poucos lembram ou conhecem seu verdadeiro significado, para além dos chocolates, dos presentes, né? Quanta gente vê a Páscoa como uma oportunidade de festejar, de comprar, de dar presente, mas a Páscoa tem um significado muito profundo. A Páscoa não é comércio. A Páscoa tem um objetivo extraordinário. Esse termo, a origem do termo Páscoa, remonta a 1445 anos antes de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. 1445 anos antes do Senhor Jesus. Nesse período, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né, viviam como escravos no Egito há mais de 400 anos, 430 anos
os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, viviam no Egito como escravos. Era um povo sofrido ali debaixo de um poderio maligno, terrível de Faraó. Mas quando nós observamos, irmãos, Êxodo capítulo 3, capítulo 4, nós observamos que Deus olhava para aquele povo e designou Moisés, que fora criado no palácio do Egito. Deus designou Moisés como líder deste povo hebreu, como líder, porque ele era também hebreu. Ele fora criado no palácio por um mistério de Deus. Deus tinha um propósito quando permitiu que aquela criancinha salva das águas do Nilo foi levada para o palácio dos egípcios. Glória a Deus. Ele fora criado ali em toda a sabedoria do Egito. Mas chegou o tempo determinado, Deus o chamou, Deus o designou, Deus o nomeou para ser o líder daquele povo que estava escravo. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos o texto, Moisés, em obediência à voz de Deus, dirigiu-se a Faraó a fim de transmitir-lhe a ordem divina: deixa ir o meu povo. Esta foi a mensagem divina que Moisés levou para Faraó: deixa ir o meu povo. Para conscientizar o rei da seriedade desta mensagem, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamento contra o Egito, porque Faraó não abria mão desse povo. Esse povo era útil, trabalhador. E então começam as pragas invocadas por Moisés, mediante o poder de Deus que estava sobre ele. Começou a surgir no Egito pragas e mais pragas. São 10 pragas, né? Nós observamos aí no texto sagrado a primeira praga que Moisés invocou: as águas do Egito tornaram-se em sangue. E Faraó ficou perturbado. Todo o povo do Egito ficou perturbado. A segunda praga, a praga das rãs. Mas passava uma praga e Faraó endurecia o seu coração e não deixava o povo sair daquela escravidão. A segunda praga, essas rãs dominaram o palácio do rei. Por todo lado havia rãs. E o rei ficou apavorado com isso. Mas passou essa praga, o rei não abria o seu coração para deixar o povo hebreu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, saírem daquela escravidão, daquele domínio terrível de Faraó. E aí nós vemos a terceira praga de piolhos, a quarta praga, as moscas tomaram conta do Egito, a sexta praga da peste dos animais, os animais adoeceram todos, né? Depois a praga das úlceras, e nós vemos aqui a praga da saraiva, fogo e chuva com gelo destruiu o Egito todo. E nós vemos Deus ameaça com a praga dos gafanhotos. São 10, né? Gafanhotos. Depois a praga das trevas. Uma coisa interessante, irmãos, que eu estava observando na palavra,
é que nas casas dos egípcios havia trevas, não havia luz, mas na casa dos hebreus tinha luz. Glória a Deus, aleluia. Na casa do povo de Deus tinha luz. Glória a Deus, aleluia. Isso eu fiquei maravilhado meditando aqui na palavra, porque a praga foi em todo o Egito, mas os hebreus, os descendentes de um homem que tinha uma aliança com Deus, Abraão, havia luz. Glória. E é o que acontece hoje, né, irmão? Na casa dos servos de Deus tem luz. Glória a Deus, aleluia. Na casa das vidas que amam a Deus hoje, Glória não a tem Deus. trevas, Glória a tem Deus. luz. Aleluia. E por fim, irmãos, a última praga foi terrível. Terrível. O texto aqui diz: a morte dos primogênitos. Primogênito, homem ou animal. Deus anunciou através de Moisés que viria essa praga sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos. E agora, como fazer se os israelitas, os hebreus, moravam ali? Deus então determina através de Moisés que o povo deveria matar um cordeiro branquinho, sem mancha, sem defeito, e o sangue daquele cordeiro, com aquele sangue deveria marcar as vergas da porta, as ombreiras das portas. Quando o anjo destruidor haveria de vir, né, viesse, veria o sangue e não entraria na casa dos hebreus. Passava por cima, é o significado da palavra Páscoa, passava por cima da casa do povo que amava a Deus, que tinha uma aliança com Deus. E as casas dos egípcios, irmãos, chegou o momento, à meia-noite, o anjo destruidor enviado da parte de Deus, através da invocação de Moisés, no poder de Deus, veio um anjo destruidor, e em todas as casas dos egípcios, os primogênitos morreram. E o Egito ficou numa crise terrível. Faraó se perturbou, e Faraó então toma uma atitude de liberar o povo, de deixar o povo ir. E por fim Faraó abre o coração, e Moisés então sai com este povo, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, sai do Egito, louvando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nas casas dos hebreus não houve nenhuma morte. Aleluia. Porque havia ali, naquelas casas, o sinal do sangue. Louvado seja Deus. Então os israelitas saem, tendo a proteção pela obediência, mediante o sangue do cordeirinho que fora derramado e usado para marcar as casas dos hebreus. Louvado seja Deus, de acordo com Êxodo 12:31, naquela mesma noite, Faraó permitiu que o povo saísse, encerrando a escravidão de 430 anos. É muita coisa, né, irmão? Muito tempo correu, muito tempo de sofrimento, muito tempo de escravidão. E esse povo de Deus então começa a grande viagem que durou 40 anos até Canaã, a terra prometida.
Começa ali esta caminhada santa para a terra prometida. Então Deus, irmãos, Deus estabeleceu através de Moisés a festa da Páscoa, a festa da libertação, a festa da providência de Deus guardando as casas. E Deus estabeleceu através de Moisés que essa festa deveria se repetir cada ano, para que todos os hebreus lembrassem do milagre de Deus, para que todos os hebreus lembrassem da libertação. Amados, a palavra libertação é uma palavra central nesta mensagem da Páscoa. Libertação. Celebrando a Páscoa, você estaria lembrando não somente nesta data, mas em todos os dias, o verdadeiro significado da Páscoa, que é a libertação pelo sangue derramado do Cordeiro de Deus. Não mais aquele cordeirinho, né, que fora usado pelos hebreus, mas lembrar que um dia você era escravo do pecado, um dia você estava dominado por uma força estranha, como aquele povo estava dominado por Faraó. Então, irmãos, a Páscoa nos leva a entender que aquele povo recebeu um grande milagre de libertação. Glória a Deus. Grande milagre. Depois de 430 anos de sofrimento, depois de 400 anos de escravidão, Deus com mão forte através de Moisés. Eu fico pensando, irmãos, na missão de Moisés. Tenho certeza que foi dificílimo para ele, mas ele foi fortalecido pelo Senhor e ele libertou aquele povo. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus quer nos libertar da escravidão também. Deus quer nos libertar do pecado. Por isso Ele enviou o seu Filho amado Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para nos trazer libertação. Eu fiquei pensando, irmãos, nos pontos que se destacam neste assunto importantíssimo que é a Páscoa. A primeira coisa, irmãos, que nós destacamos nesta colocação sobre a Páscoa é Deus trabalhando, visando a libertação da sua vida. Deus trabalhou grandemente através de Moisés para trazer libertação àquele povo. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós vemos aqui a pastora Miriam, pastor Ricardo liderando esse trabalho, é Deus trabalhando para que você seja liberto. Glória a Deus. É Deus se manifestando para que você tenha liberdade, tenha alegria, tenha paz, tenha vitória na sua vida. Quantas vezes somos escravos do diabo? Quantas vezes o diabo quer nos escravizar na miséria, na pobreza, na escassez, na perturbação mental? Falta-nos tudo. Falta o dinheiro, falta bens materiais, falta paz, falta alegria. Isso vem do diabo. Aquele povo lá no Egito, houve um tempo que pediram aquele povo para cantar. E eles disseram: como nós vamos cantar os hinos de Sião? Estamos escravos, estamos presos, estamos sem liberdade. Então Deus, irmãos, manifesta o seu grande amor para conosco, trazendo-nos libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já é um liberto de Jesus? Glória a Deus. Levante sua mão. Se você é um liberto, diga que glória a Jesus. Jesus já te libertou. O precioso sangue de Jesus já marcou a sua vida.
mente, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus quer guardar, proteger, mas se houver o sinal do sangue, Glória a Deus, aleluia. do sangue não daquele cordeirinho, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo. O segundo destaque que nós fazemos, irmãos, nesta colocação, o Cordeiro sem mancha, sem defeito. O Cordeirinho sem mancha e sem defeito, tipologia, não? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Irmãos, em terceiro lugar, proteção. Diga comigo, proteção. Proteção Pela obediência. pela obediência. Quando nós aprendemos a obedecer, irmãos, nós recebemos, mediante o sangue de Jesus, a proteção de Deus. Às vezes temos dificuldade com esta palavra, obediência, mas o povo de Deus obedeceu à voz de Deus através de Moisés, matando o cordeirinho, assinalando as vergas das portas com sangue, e aquelas casas, aquelas famílias foram protegidas, porque houve obediência e houve o sinal do sangue. Isso é fundamental na nossa caminhada. Quando aprendemos a obedecer, nós recebemos a proteção mediante o sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! E em terceiro lugar, irmãos, esta mensagem que já disse, a mensagem da Páscoa, é a libertação das nossas vidas. Glória a Deus. É a libertação das nossas famílias. Glória a Deus. É a libertação de toda a ação do diabo que quer nos destruir, que quer nos derrotar na caminhada da vida. Mas Deus já providenciou a nossa vitória. Deus já providenciou a nossa vitória pelo sangue do teu Filho amado Jesus. Deus amou, diga comigo, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o amor de Deus é extraordinário. Aleluia. Ele deu o que ele tinha de mais precioso por nós. Senhor. Morreu na cruz, derramou o seu sangue inocente, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Amigo, não se pode viver escravo hoje do vício, do pecado, das mazelas deste mundo. Você precisa ter uma vida livre. Glória a Deus. E só se alcança a libertação se você abrir o seu coração para Jesus e convidá-lo para entrar na sua vida. Glória a Deus. Ele entra e traz o perdão para a sua vida. O perdão de Deus nos faz alegres e vitoriosos. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar: todos aqui já alcançaram essa mensagem da Páscoa? Não é chocolate, não é presente, mas essa festa que foi instituída por Deus é a festa mais importante do Velho Testamento, que já mostrava o que Deus iria fazer por nós. Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro sem pecado,
que morreu por mim, morreu por você e nos traz libertação para sermos abençoados, sermos salvos. Ele nos ama de uma maneira muito grande e é necessário que nós coloquemos na nossa vida, irmãos, Jesus. 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 Porque Ele se deu por nós na cruz. Quando nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo, Ele garante a nossa salvação, a nossa libertação. Então, irmãos, que a mensagem da Páscoa, que fala-nos de uma maneira muito forte, libertação. Aquele povo do passado, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, foram libertos porque obedeceram à determinação de Deus, receberam o sinal de proteção de Deus, as suas casas foram protegidas. E eu fico pensando, irmãos, aquelas famílias dos hebreus, vendo a calamidade em todas as casas dos egípcios, e eles guardados, protegidos, livrados de toda a calamidade. Compensa, meu amigo, aproximar desse Deus que traz para nós libertação, traz para nós a alegria de viver, traz para nós a viva esperança pela ressurreição do seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que cada um de nós tenhamos no nosso coração a verdadeira mensagem da Páscoa, que é libertação. Que você alcance esta grande bênção, a libertação da sua alma, a libertação da sua família. Vamos nos colocar de pé nesta hora. E eu pergunto a todos que estão aqui: alguém no nosso meio que ainda sente que há alguma coisa que te amarra, alguma coisa que te escraviza? Deus está empenhado em te libertar. Glória a Deus. Deus está preocupado com a sua vida e quer trazer para você libertação. Alguém que ainda está amarrado em alguma coisa? Alguém que ainda tem alguma ligação com as trevas? Nessa noite, Deus quer te libertar. Se houver alguém que quer receber a oração da libertação, você que ainda não entregou a vida a Jesus, mas nessa noite você quer entregar, você quer ser uma vida liberta, você quer ser uma vida vitoriosa, você quer alcançar as vitórias de Deus, a proteção de Deus na sua vida. Alguém, levante sua mão comigo, e eu vou orar por você. Deus abençoe o irmão. Mas alguém que quer fazer uma entrega, que Deus abençoe, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguma coisa que te escraviza? O que está te escravizando? O que tem entristecido a sua alma? O porquê? Deus, nesta noite, quer trazer a libertação sobre a sua vida. Deus quer quebrar as cadeias malignas que te entristece, que te escraviza. Você quer ser uma vida liberta, abençoada, vitoriosa, salva pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós convidamos essas pessoas que levantaram a mão, que vêm aqui. A pastora vai orar,
A pastora Leonor também vai ajudar a orar. Enquanto nós cantamos, se o mal vier bater na sua casa, se você ainda tem necessidades diárias na sua vida que precisa ser liberto, não hesite, saia do seu lugar. Hoje é dia de libertação profunda. Haverá ministração e as cadeias vão ser quebradas. Se ainda tem mal que te prende, você tem que vir para frente. Não fica aí não. Nós vamos cantando esse louvor. Não se preocupe.